Amém. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8 diz: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amém. Você pode sentar? Não vamos pregar sobre o sábado, né? Isso já está mais do que sabido, entendido e estudado. Temos seminários aí, aulas específicas sobre a questão do sábado. Mas o que queremos mencionar sobre o sábado não é propriamente o sábado, mas a reserva de Deus. Deus poderia ter escolhido, não sei como se chamavam os dias da semana naquela época, não sei, mas Deus poderia ter escolhido uma segunda-feira, um domingo, uma sexta, uma quarta, qualquer dia, ou, sei lá, escolher de acordo com a lua, determinar qualquer coisa, mas enfim, o que Deus queria, qual o projeto de Deus? Deus queria um dia em que a nação parasse. Era isso que Deus queria. Ele falou, nem o teu animal não vai trabalhar. Ou seja, se eu não posso, Deus está me forçando, né? Se eu não posso, o animal era um instrumento de trabalho, né? Se eu não posso usar o animal para trabalhar, então é parar mesmo. Além de a ordem ser para eu não trabalhar naquele dia, eu não posso usar o animal, então Deus me tirou até as ferramentas. Por quê? Para mim ficar de braços cruzados. Naquela época ainda não tinham inventado futebol. Futebol só foi inventado em 1966 pela Inglaterra. Então não tinha futebol, então não tinha ninguém. Hoje a gente não faz nada? Vamos jogar bola. Hoje a gente não faz nada? Vamos pegar windsurf. Não fazemos nada? Vamos jogar ping-pong. Não. Essas coisas, os esportes são coisas maravilhosas, mas o diabo tem se usado muito dos esportes e do divertimento para desvirtuar a realidade espiritual da vida das pessoas. Tudo que você fizer sem controle vai te levar para a cova, tudo. Sem controle, tudo te levará para o abismo. Você tem que ter controle, direção de Deus para todos os passos da sua vida. Então Deus instituiu o sábado, o feriado, poderíamos dizer assim, era feriado nacional. Toda semana tinha um feriado nacional em Israel, o dia do sábado. Um dia que ninguém fazia nada, não pegava em nada. Mas o projeto de Deus qual era? O que eles faziam no sábado? Todo mundo ia para a sinagoga, para estudar a palavra de Deus. Mas, irmãos, eu quero que você entenda que Deus deu à nação de Israel o privilégio de aprender as coisas de Deus e de ser um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus, mas o que você não vê dentro desse contexto de servir a Deus, em nenhum momento o que você não vê é a imposição de Deus, a obrigatoriedade. Não, Deus está dizendo, eu vou dar para vocês um dia, nesse dia vocês não vão fazer nada de trabalho, eu mesmo vou multiplicar as lavouras, eu vou abençoar os campos, eu vou abençoar tudo. Nesse dia que vocês não vão trabalhar, não vai fazer falta nenhuma a vocês, vai ser como se vocês tivessem trabalhado, porque eu vou dar a produção. Eu vou fazer com que o milagre aconteça. Isso nós vemos em todo o contexto. Vemos o grande exemplo quando o maná desceu lá no deserto, que no sábado o pessoal não podia colher.
Deus falou, na sexta-feira você escolhe uma porção dobrada. E Deus operou um milagre ali, que não estragou, não deu bicho, enfim, nós conhecemos bem a história. E aqui Deus está dizendo, vocês vão fazer o quê? Vocês vão para a sinagoga, vai estudar a palavra. Por quê? Qual era o projeto de Deus com Israel? Era transformá-los em uma nação missionária, levando o conhecimento de si para todos os povos de todas as tribos, línguas e nações. Deus sempre teve esse projeto de alcançar pessoas do mundo inteiro, partindo dali do conhecimento que começou a dar a Abraão, Isaac e Jacó, até formar a nação de Israel. Mas você vê que Deus não está dizendo assim, quem não for aos sábados para a sinagoga vai ser amaldiçoado. Quem não for aos sábados para a sinagoga, a sua mulher vai ser estéril, o seu pão vai faltar na mesa. Não é isso. Deus está dizendo, eu estou chamando vocês voluntariamente, eu vou dar a vocês o que nenhuma nação tem. Eu vou abençoar vocês de tal maneira que vocês vão poder parar o que ninguém faz no mundo inteiro da época, ninguém fazia nada disso, todas as nações trabalhavam de sol a sol. Deus está dizendo com Israel, vocês vão ter um dia para descansar, e nesse dia, olha, eles não passavam o dia todo na sinagoga não, eles não passavam da manhã até a noite não, tinha um período de tempo em que na sinagoga tinha as suas reuniões para atender toda a nação. E várias pessoas se dedicavam aos ofícios de Deus, mas ninguém era obrigado. Não era todo mundo da tribo de Levi que era obrigado a exercer o ofício, não. Não era todo descendente de Moisés que tinha que exercer o ofício, não. Era quem quisesse, só poderiam aqueles descendentes em determinadas funções. Mas quem não quisesse, simplesmente virava as costas e ia viver a sua vida. Filho de sacerdote não tinha a obrigação de assumir sacerdócio. Filho de levita não tinha obrigação de continuar com o sacerdócio levítico. Ninguém era obrigado. Deus estava querendo voluntariedade. Irmão, não tem nada mais precioso que um serviço voluntário. O melhor serviço que se possa realizar, que qualquer pessoa no mundo possa realizar, é o serviço voluntário. Quando você não está limitado por um salário. Por exemplo, eu já trabalhei em várias empresas. E alguém dizia, o teu salário é X para você fazer isso, isso, aquilo e aquilo outro. Tem aqui 10 coisas que você tem que fazer, o salário é esse. Quando alguém vinha me apresentar a 11ª coisa a realizar, eu dizia assim, quanto que eu vou ganhar por isso? Não era voluntário? Eu estou ali por dinheiro. E alguém dizia, quantas vezes o patrão me disse assim, mas você não pode realizar mais isso? Eu dizia para ele, eu não estou aqui passeando, eu estou aqui trabalhando por dinheiro. Eu posso realizar, mas eu não sou pago para fazer isso. Eu estou aqui trabalhando por dinheiro. Agora, quando você é voluntário, pode botar qualquer função que tiver na sua condição, você vai e realiza. Porque você não está limitado por um salário. Você quer realizar algo, você quer fazer alguma coisa, você quer ser participante em alguma coisa, então não tem limite. A voluntariedade é uma predisposição de realizar alguma coisa sem limite nenhum. E Deus está fazendo o quê? Separando a nação de Israel, preparando eles, olha, eu estou montando a sinagoga, eu estou montando aqui, os pergaminhos estão sendo multiplicados, tem gente aqui estudando a palavra para ministrar, Deus separou o sacerdócio, Deus realizou grandes coisas, e vocês vão ter o privilégio de estudar na sinagoga para serem os meus servos, para serem a minha nação sacerdotal. Só que Israel, nós sabemos que descansou nisso e esqueceu de estudar, mas para frente Deus vem e diz assim, não adiantou nada eu dar sábado para eles. Não adiantou nada os privilégios. Por quê? Porque o meu povo perece por falta de
conhecimento. Na hora de estar aos sábados estudando a Escritura, eles estavam fazendo outras coisas e abandonaram a Escritura. Lá na frente, Deus levanta um profeta para dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Por quê? Porque na hora de no sábado estar descansando e meditando na Escritura, buscando a face de Deus, estavam realizando outras coisas que não condiziam com as obras de Deus. Mas ninguém era obrigado a ir para a sinagoga. Deus tinha um plano. Dali da sinagoga alcançava obreiros que alcançavam a nação, e da nação alcançaria os 4 cantos da terra. Deus tinha projeto de expandir o seu conhecimento através da nação de Israel. Agora, irmão, o que eu quero que você fixe na sua cabeça é que, embora ninguém pudesse trabalhar no sábado, ninguém era obrigado a ir para a sinagoga. Ninguém era obrigado a ir ouvir a palavra de Deus. Ninguém era obrigado a abrir pergaminho. Tudo isso era uma voluntariedade. Como a Escritura diz lá no Antigo Testamento: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas Deus nunca obrigou ninguém a servi-lo. O serviço para Deus é voluntário. A Escritura diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Diz: amarás de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Ora, se não houver entendimento, não houver alma, alguém pode amar? Ou seja, fica aprovado que a coisa tem que ser voluntária. Sentimento é o que flui daqui de dentro para fora, é a nossa alma. E entendimento é algo que requer caminhada. Então Deus não está impondo nada, Deus não está obrigando nada. Quem não quisesse entender as coisas de Deus não entenderia. Deus está chamando a nação de Israel, aquela nação que ele separou com mão forte, tirou do Egito, etc, etc. Ele os está separando, tentando chamá-los pela voluntariedade. E o resultado, o que nós vemos? Não adiantou. Cadê Israel? Israel está por aí, espalhado entre as nações, sendo humilhado, e o nome de Deus na vida deles, quando se fala, só se lembra do nome de Deus com vergonha e não com glorificação. Por quê? Porque eles são acusados pelo próprio Deus de serem os prevaricadores. Então, irmão, eu quero ir com você lá na frente, em Mateus, no capítulo 19, Mateus 19, 23. Mateus 19, 23 diz assim: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. No verso 27 diz: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão
primeiros. Irmão, eu estou falando que a obra de Deus, o chamado de Deus, tenta achar a nossa voluntariedade e não a nossa obrigatoriedade. E você olha aqui, parece que Pedro está tendo uma visão meio mercenária. Nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos receber? Jesus falou assim: vocês que deixaram tudo, vocês vão receber 100 vezes mais e ainda vão herdar a vida eterna. Tudo que vocês tiverem feito vai ser recompensado. E muita gente poderia até pensar, né, em primeira mão, e quem sabe se não é a realidade, em que Pedro não estivesse aqui tão voluntário. Pedro está pensando em um retorno. Ele está falando: poxa, estamos deixando tudo, o que nós vamos receber? O que nós vamos ganhar em troca por te seguir? Nós estamos deixando tudo, estamos deixando as nossas famílias. Sabe-se lá quantas vezes depois de seguir a Jesus, Pedro voltou a ver a sua família? Eu não sei, rodava de um lado para o outro, viajando de um canto para o outro. Paulo entende que a obra na vida dele é tão emergente, tão tremenda, que ele entende que ele não pode nem se casar, a semelhança do que aconteceu com Jeremias. Então eram pessoas que estavam renunciando coisas, e Pedro diz assim: o que nós vamos receber por ter largado tudo para te seguir? Aí Jesus diz assim: vocês vão receber 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Irmão, eu quero dizer para você que se a visão de Pedro aqui no começo é uma visão de troca com Deus, essa visão ficou para trás. Essa visão ele superou, esta visão ele esqueceu. Pedro não foi esse cara que aparentemente é um meio mercenário aqui. O que nós vamos ganhar? O que nós vamos ter em troca? Parece que ele não é tão voluntário, parece que ele está em busca de um retorno, uma troca com o Senhor Jesus. Ele está em busca de investir, mas ele está pensando num retorno pessoal. Lá na frente nós vamos ver que essa não é uma realidade, pelo menos no Pedro que vai se apresentar no final, no meio do evangelho para frente, depois quando ele já sai para realizar a obra. Por quê? Porque nós vemos este Pedro indo até a morte com Jesus. E eu te afirmo, só vai até a morte com Cristo quem é voluntário nessa obra. Quem está pensando em retorno nessa obra não irá até a morte. Quem está pensando em receber 100 vezes mais nessa terra não irá até a morte com Cristo. Quem entra na igreja com a visão mercenária, com a visão de troca com Deus, não vai até a morte. Se Pedro foi até a morte, é porque essa visão aqui do começo não é a mesma do final. Ele não estava pensando em recompensa no final da sua vida, senão ele não teria se entregado como ovelha muda ao matadouro. Isto é uma realidade. Como Deus quer que sejamos fiéis e fiéis até a morte, Ele só está convocando gente voluntária. Não pega ninguém pelo braço, não arranca ninguém pelos cabelos, não coloca a espada na garganta de ninguém, não ameaça ninguém, não diz que vai castigar, não dá pesadelo, não manda o diabo assombrar. Ele apenas está dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está convocando pessoas que queiram ser voluntárias. Se você não for um voluntário, você não vai até a morte. Você não cumpre todas as etapas. Lembra, eu acabei de falar aqui, nas empresas, uma vez fui trabalhar numa empresa de um mercenário que hoje é até político, ministro dos transportes do Rio de Janeiro. Fui trabalhar na empresa desse cidadão e fui chamado para trabalhar numa unidade de um bairro. Daqui a pouco queriam que eu fosse deslocado constantemente para uma outra unidade em outro bairro. Eu tinha que trabalhar aqui, correr para lá, e trabalhar aqui, correr para lá. Um transtorno. Eu falei assim: não, peraí, quanto que eu vou ganhar para isso? Não, ganhar como? Você tem que estar à disposição da empresa. Eu falei: negativo.
Eu aqui trabalho por X para cumprir o meu trabalho nesta unidade aqui. Não foi isso desde o começo, o meu acordo? Eu não fui bem claro que eu disse que eu só poderia trabalhar nessa unidade, que eles tinham 7 unidades. Eu falei, eu só trabalho se for nessa unidade, em outra eu não trabalho. Não foi isso que eu disse no começo? Ah, foi, mas as coisas mudaram. Eu falei, pode ter mudado para vocês, para mim não. Eu trabalho por dinheiro e as minhas condições são trabalhar nessa unidade. Ah, então você não serve mais para a empresa, e nem a empresa serve para mim. Você entende? Quando você trabalha sem ser um voluntário, quando você trabalha por obrigação, você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar a sua vida. Isso não é voluntariedade. A maioria das pessoas que trabalham na sociedade hoje não são voluntários. Eles trabalham porque tem que trabalhar e sustentar a casa, sustentar filho. Trabalha porque foi aquela porta que se abriu. Muita gente que hoje é gari não gostaria de ser gari. Tem gente com diploma de advogado que é gari porque não conseguiu ser advogado. E por aí vai. Então você vai chegar para essa pessoa, faz isso, faz aquilo. São pessoas que trabalham por dinheiro, exclusivamente. Como eu, em todas as empresas que eu entrei para ganhar dinheiro. Eu queria trabalhar por dinheiro. Não fui lá trabalhar porque o patrão, o dono do Bradesco era bonito, era milionário, eu queria trabalhar para ele. Ou o Bradesco é uma grande empresa de mídia e eu queria dizer, eu trabalho no Bradesco. Não, eu fui lá para trabalhar por dinheiro. Se me pedissem qualquer coisa fora do meu trabalho, eu diria, quanto que eu vou ganhar? Não, mas você tem que estar à disposição da empresa. Eu falei, negativo, quando eu saio daqui eu tenho toda uma vida particular para cumprir. Eu não vivo à disposição da empresa. Quando a empresa tinha rádios transmissores, que eles precisavam de funcionários para de repente correr na empresa e não sei o quê, queriam passar rádio para mim. Eu digo, não leva esse rádio por nada, só se dobrar o meu salário. Que eu que não vou sair da minha casa meia-noite, 2 horas da manhã, para vir aqui atender a empresa de graça. Eu trabalhava por dinheiro. No entanto, muitas vezes eu fui convocado para fazer trabalhos braçais em igreja, tirar forro de igreja, quebrar paredes de tijolo, carregar entulho nas costas, carregar balde de concreto nas costas. Ali eu era voluntário, trabalhava que nem um camelo, trabalhava que nem uma mula, trabalhava que nem um jumento, calejava as mãos, rasgava pé em pedra, mas feliz da vida, dando o meu melhor sem receber 1 centavo, porque ali eu era voluntário. Mas se eu entro numa empresa para trabalhar por dinheiro, então eu quero dinheiro. Na obra de Deus, não, pode arrancar o meu couro e eu não quero nada. Então, Deus não chama pessoas que queiram troca com Ele. Né? Muitas vezes, meu irmão, sabe uma coisa que é interessante? Nós queremos ver o sobrenatural, mas nós não andamos no sobrenatural. Teve uma vez que Moisés Deus deu a ordem para edificar o tabernáculo, fazer uns adornos, umas cortinas, uns panos de mesa, e Deus convocou, olha, diga à congregação aí, acho que pediu para Josué falar, aí Josué foi lá no meio da congregação, falou assim, olha, Deus está precisando, Moisés mandou fazer cortinas, Moisés mandou fazer panos de mesa, Moisés mandou fazer vasos de barro, e lançou a palavra, quem o coração se mover voluntariamente, que quiser trazer ofertas para o santuário, pode trazer. A Bíblia diz que, se não me falha a memória, ao 3º dia, Moisés chegou, olhou as ofertas e disse assim, corre lá fora, diz o povo para parar de mandar coisa para cá, já tem de sobra, e nós não vamos ter aonde colocar, e não é para nada se perder. Por que estava sobejando? Por que estava sobrando? Porque era voluntário. Quando você tem um trabalho voluntário, quando o teu sentimento se move voluntariamente, você não tem limite, você trabalha com todas as tuas forças. O teu salário limita as tuas ações, mas a tua voluntariedade extrapola todos os conceitos. Jesus diz, quem quer vir após mim? Ele diz, quem quer?
Ele não diz, você aí, me segue senão eu te mato. Não, não existe isso na obra de Deus. Isso existe nos assassinos do Islã. No islamismo, sim, essa religião de assassinos é assim: ou tu segue o islamismo ou nós atravessamos a espada na tua garganta. Isso é o que o islamismo faz. Não sei se já mataram lá no Egito e em outros lugares os pastores que hoje são pastores evangélicos que se converteram, saíram do islamismo, vieram para o cristianismo. Eles estão lá matando os parentes, incendiando a casa, condenando o cara à prisão perpétua. Eles são assassinos, porque o Deus do islamismo é um assassino. Nós não, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Nosso Deus só aceita trabalhos voluntários. Quantas pessoas estão limitando Deus? Irmão, vou falar isso, isso é tão poderoso. Quantas pessoas estão limitando Deus por um legalismo, até da própria Bíblia? A Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E quanta gente já limitou a sua vida num dízimo, nunca conseguiu ir além disso. Quanta gente se tornou escravo desta palavra e nunca moveu um dedo além disso. E diz assim: Deus, mostra-me tua glória, mas você está andando na lei. Como que tu quer ver a glória? Você está andando na lei, meu irmão, se enxerga, você está andando na lei. O Deus estipulou um teto que você pode pular, mas você, oba, ainda bem que o teto é aqui, o resto vai para o meu bolso. Mas você diz: Deus, mostra-me tua glória. Deus olha e diz assim: como? Eu estipulei um mínimo e você anda no mínimo, então eu vou te mostrar o mínimo. Seja voluntário, irmão. Seja voluntário. Eu vou te dizer uma palavra poderosa agora. Eu vou te dizer uma palavra poderosa. Na hora que você receber o teu salário, diz assim: Deus, tu quer o meu dízimo? Se Deus não te disser nada, nem traga seu dízimo, nem entregue dízimo a canto nenhum. Agora, Deus pode dizer para você, se você permitir que Ele diga: Deus, eu recebi o meu salário, quanto que o Senhor quer disso aqui? Você quer ver a glória de Deus? Ultrapasse os limites, os tetos estipulados dentro de nós. Tem gente que pensa que certas coisas são limite. Meu irmão, você tiraria o pão da boca do seu filho para dar para alguém? Hoje no seminário nós vimos que teve pessoas que tiraram o pão da boca do filho para dar a servos de Deus, porque credibilizaram uma palavra e viram a glória de Deus. Eu escrevi uma coisa aqui que para mim é interessante. Se temos limites em nossas ações, receberemos com limites as ações de Deus. Se a sua ação é transcendental, se ela extrapola todos os conceitos, se está todo mundo esperando de você um determinado limite, se você extrapola tudo isso com relação à sua voluntariedade para Deus, Deus extrapola também os conceitos dele com relação a você. Não foi o Senhor Jesus que disse que é dando que se recebe? Se eu dou o limite estipulado pela lei, meu irmão, e nem faço caso, nem me preocupo em perguntar para Deus se Ele tem um mover do Espírito com a minha vida que ultrapasse a lei. As igrejas estão cheias de legalistas, dando graças a Deus, que Deus, ao invés de pedir 90%, pediu só 10%. Queremos ver a glória de Deus, mas aceitamos limites. A glória de Deus é para quem não tem limite, é para quem é voluntário, meu irmão. Não é para quem é limitado por quantia, não. Aí Jesus exalta uma viúva. Essa daí, ó, todo mundo reclamou, né? Os historiadores dizem que quando aquela viúva deu 2 moedinhas, alguém diz assim: ah, não é possível. Ela é uma israelita. Ela não pode dar mais. Aí Jesus salta na frente do gasofilácio e diz assim: ela deu mais que todo mundo. Como que ela deu mais? Como? Ela deu 2 moedas. Como que ela deu mais? Ela foi voluntária. Ela deu do seu sustento. E hoje o que muito nós vemos é pessoas dando sobra. Se você tem entregado os seus dízimos, as suas ofertas, irmão, tá bom, você tem cumprido a palavra. Mas eu quero te incentivar
além de dízimo e oferta, eu quero te incentivar que a sua vida vá para o altar de Deus. Não apenas um conceito financeiro, um conceito de dinheiro. Isaías, quando ouviu a voz de Deus, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque quem nós enviarmos, se nós encontrarmos alguém, nós vamos recompensar, nós vamos fazer próspero, nós vamos fazer frutificar. Não foi isso que Isaías ouviu. Ele apenas ouviu: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele disse assim: eu ouvi a voz do Senhor e eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isso que Deus quer, voluntariedade. Então a visão de Pedro não é uma visão, bom, pelo menos se é, ela é mudada, nós temos certeza disso. O que nós vamos receber? Não é essa a visão com que nós nos dirigimos a Deus. Isso é para quem não conhece Deus. Tem pessoas que estão entrando a primeira vez na igreja, que vêm com uma vida tão despedaçada, uma vida tão cheia de misérias, uma vida de tanta fome, de tanta dificuldade, como é o caso da maioria de nós, uma vida tão destroçada, que nós até pensamos realmente entrar na igreja e dizer assim: poxa, será que Deus não vai me abençoar? Eu não aguento mais essa dificuldade, eu não aguento mais essa humilhação. Muitas vezes é assim que entramos na igreja, mas depois que já caminhamos, nós temos que botar tudo isso de lado e dizer assim: não, Deus, eis-me aqui, a minha vida está no teu altar. Mas só que tem gente que passa a vida inteira gambiando, trocando com Deus. Eu vi, irmãos, quando eu cheguei na igreja, eu vi pessoas, como nós costumávamos dizer na própria igreja, burro velho, e tinha um pastor que ele dizia que o problema do crente novo era o crente velho, porque ele dizia que muitas vezes o crente velho era um exemplo horrível. E nessa hora ele via muita gente torcer o nariz, e todo mundo via, porque tinha uma turma lá intitulada no meio da igreja que achava que por ter 30, 40 anos de igreja, que eram melhores do que os outros. E o que acontecia? Eu vi pessoas orando em reuniões de oração e dizendo: Deus, tu tem que me abençoar porque eu sou dizimista da tua casa. Tá, pode ser que venha alguma bênção aí, está prometido, vem bênção. Mas se você disser assim: Deus, eu sou um voluntário da causa do Evangelho, eu te garanto, irmão, a bênção vai ser muito maior. A bênção vai ser muito maior. E eu te garanto uma coisa: Jesus não está preocupado com dízimos e ofertas, ele está preocupado com vidas. Se todos nós aqui hoje metêssemos a mão no bolso, vendêssemos nossos carros e viéssemos depositar aqui uma montanha de dinheiro e fôssemos relapsos, rebeldes, não estudássemos, não orássemos e cruzássemos o braço, o que íamos fazer com essa montanha de dinheiro? Ela ia servir para quê? Agora, se tem gente que diga para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, aí pode ser que o dinheiro seja útil para alguma coisa, se houver um material humano voluntário para Deus usar, para Deus trabalhar. E tem muita gente repousando no seu legalismo: eu dei meu dízimo, está aqui, eu sou o melhor crente do mundo. Deus está dizendo: eu não estou procurando dinheiro, meu é o ouro, meu é a prata, que casa me edificareis? Eu quero vidas no meu altar. Deus pode operar muito mais com uma oração do que com $1 milhão, meu irmão. Hoje fomos chamados, pessoas vieram desesperadas bater na nossa porta hoje: pastor, por favor, nos socorre lá. Pastor, nós já fomos em vários lugares, todo mundo lá orando, as pessoas estão endemoniadas, quebrando tudo dentro de casa, está um horror, ninguém resolve nada, está quebrando tudo. Já fomos em outros lugares, as pessoas até se negaram a ir lá fazer uma oração por nós, se negaram a nos dar uma oração. Eu olhei para minha esposa e falei assim: vamos lá. Chegamos lá, meu irmão, Deus operou gloriosamente. Tinha gente lá apanhando do demônio na cara, levando chute, pontapé. Nós chegamos lá, o demônio não fez nada conosco, não nos encostou nada, não nos dirigiu uma palavra. Jesus Cristo foi glorificado, mas eu não entrei naquele lugar com nenhum centavo no bolso.
Entrei de sandália havaiana, bermuda e camisa. E cheio do Espírito Santo. Deus não está precisando de dinheiro. Deus está precisando de vidas no seu altar. Vidas voluntárias. É com vidas que Deus realiza a sua obra. Se ele tivesse preocupado com dinheiro, eu te garanto que ele tinha condições de nascer nos melhores palácios da época. Mas foi nascer numa manjedoura, num estábulo. Rodou de um lado para o outro em cima de um jumentinho. Quando foi entrar na cidade de Jerusalém, ele não tinha condição de conseguir a melhor carruagem da época? Tinha. Mas foi entrar em Jerusalém num jumentinho, cria de jumento. A obra de Deus só vai adiante quando Deus encontra pessoas voluntárias. E o privilégio da nação de Israel do sábado, meu irmão, era para isso. Para que a nação pudesse ali estudar, se formar, ser uma grande nação realmente sacerdotal, cheia do conhecimento, mas ao contrário, eles fracassaram. Bom? E o que dizer da igreja moderna? Fracassou do mesmo jeito. Paulo foi um homem, para nós concluirmos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que também foi um voluntário na obra. E Paulo foi um voluntário de uma maneira tão especial e tão tremenda, que quando ele dizia assim, olha, eu escrevi para a igreja tal e pedi oferta, todo mundo sabia que a oferta não era para ele. Ele pedia em nome das outras igrejas que estavam em dificuldade, dos irmãos de outras terras. E Paulo diz assim, olha, eu não sou pesado a ninguém. Eu com as minhas próprias mãos trabalho, eu faço tendas e do meu ofício eu sustento a mim e ainda sustento outros. Faltou alguma coisa para Paulo? Se ele não tivesse cometido aquela rebeldia terrível, acho que a vida de Paulo teria sido muito mais gloriosa do que o que foi. Mas foi gloriosa. Infelizmente, temos aquele degrau de Atos capítulo 22, aquele terrível degrau que ele comete, quando ele discute com Jesus, que se manifesta para ele, e se nega a realizar o que Jesus o mandou fazer. Se não fosse aquele pedaço catastrófico da vida do apóstolo Paulo, nós hoje lembraríamos só da glória que houve na vida dele e estaríamos hoje aqui dizendo, a voluntariedade dele foi tremenda. Ele não saiu pelo mundo pensando em enriquecer às custas do evangelho. Ele não saiu pelo mundo pensando em reunir valores às custas do evangelho. E só uma coisa que eu quero dizer, meu irmão. Quando Moisés mandou as pessoas levarem oferta para o tabernáculo, chegou uma hora que ele disse assim, olha, basta. Chega. Não, Moisés, mas tem gente ali que tem condição de dar mais. Não, o Senhor já está satisfeito. Basta. Irmão, tem gente por aí que não tem parte com o Senhor. O Deus deles nunca está satisfeito. Você tem que entender essas coisas. As coisas de Deus têm limites. Não precisa exageros. Não precisa mercenarismo, não precisa de nada disso, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Agora, por aí você não vê isso, nunca você vai ver numa igreja as pessoas limitando situações, limitando ações. Aqui nesse ministério eu falo isso com muita alegria e orgulho perante o meu Deus. Já teve gente dizendo assim, olha, eu vou vender meu apartamento, eu vou vender isso, vou vender aquilo e vou dar tanto para a igreja. Eu disse, não, meu irmão, você já não dizimou esse dinheiro? Você não precisa dar isso. Não, pastor, é o meu trato com Deus. Aí eu estou fora. Se a pessoa diz que tem um trato com Deus, eu estou fora. Mas muitas pessoas já vieram aqui nesse ministério me perguntar e conversar comigo. Pastor, eu vou vender uma casa, eu tenho que dar o dízimo? Não, não tem não. Pastor, eu vou vender o meu carro, eu tenho que dar o dízimo? Não, não tem não. Você já não comprou esse carro de um dinheiro que já foi dizimado? Então não tem. É o meu entendimento. Agora, quando a pessoa chega e diz assim, não, pastor, eu vou trazer esse dízimo porque
É o meu trato com Deus. Opa, quem sou eu para me meter em negócios que as pessoas fazem com Deus? Aí é que eu me alegro, porque aí eu vejo alguém que não está limitado à lei. É alguém que é voluntário na obra do Senhor. Ver o sobrenatural significa agir de forma sobrenatural. Voluntário é aquele que não tem limite de salário, não tem limite de recompensa. A pessoa que é voluntária, ela quer fazer, ela quer agir, ela quer dizer, eis-me aqui, ela quer se prontificar à obra do Senhor. Agora, quando você não trabalha como voluntário, você trabalha em busca de recompensa, em busca de salário, em busca de algum tipo de retorno. Então, irmão, para concluirmos, eu quero dizer, o que nós precisamos nesta obra de Deus é despertar em nós o espírito de voluntariedade, é não criarmos padrões de recompensa, é deixar, como a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então eu não estou nem aí para as demais coisas. Ninguém nos vê aqui, irmão, vamos clamar para Deus nos dar recurso, irmão, vamos nos desesperar porque Deus precisa abrir as portas das finanças. Não tem nada disso aqui nesse lugar, mas nós dia a dia ensinamos reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e eu posso te afirmar com todas as letras que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém, irmãos? Ficamos por aqui em nome de Jesus.